Olá, meus amigos do canal Critica Brasil. Gente, eu quero ser bem objetivo hoje com vocês, bem rápido nessa análise. Vocês estão vendo a movimentação que está acontecendo dentro da mídia corporativa. Folha de São Paulo, Estadão, Rede Globo, Revista Veja, todas estão convergindo com a mesma situação. Todas estão caminhando no mesmo fluxo, no mesmo rio. Afastar-se de Lula, dizer que Lula vai perder, que já era, muitas confusões, muitas notícias ruins sobre o governo, e aí estão mostrando o lugar, estão mostrando uma ponte, estão mostrando alguém. De um lado, a revista Veja já comprou a ideia de Eduardo Bolsonaro presidente, de outro lado, a Rede Globo e a Folha de São Paulo já compraram um Tarcísio como o seu eleito, e de um outro lado tem a dona Michele Bolsonaro, amparada por alguns sites, inclusive amparada também pelo pastor Silas Malafaia, o mais barulhento da internet. E o que eu vejo é que parece que o PT não percebe na armadilha que caiu. Faz algum tempo atrás, eu sempre comentei isso, ainda quando o Paulo Pimenta era ministro da SECOM, dizendo o seguinte: afaste-se da grande mídia, dê mais valor para a mídia independente, dê valor para aqueles que deram valor para vocês quando vocês estavam fora do poder. Vocês lembram qual foi a emissora que entrevistou o Lula na cadeia? Nenhuma procurou o Lula, nem a Globo, nem o SBT, nem a Record, nem a Folha de São Paulo, nem o Estadão, nem a Revista Veja, nenhuma destas mídias corporativas que o Paulo Henrique Amorim chamava de PIB golpista, né? A PIB. E essa PIG, esta emissora, essa mídia golpista, continua no mesmo lugar. Ela continua do mesmo lado. É de direita. Só aqueles que se vislumbram e ficam deslumbrados com o poder que esquecem disso. A entrevista que o Lula concedeu lá foi feita pela El País, Revista Fórum, 247, todos aqueles independentes e que tinham alguma simpatia pelo presidente Lula. Nenhuma mídia aqui fora começou a divulgar sobre o Intercept Brasil. Quem começou a divulgar o Intercept Brasil foi o próprio Intercept, o Critica Brasil, o 247, o Rony Telles e muitos outros que têm canal no YouTube, ou seja, a mídia independente. Depois que o PT venceu as eleições, simplesmente adiós. Sabe o que aconteceu agora? A bancada do Senado está mandando mensagens para o YouTube dizendo: olha, a gente quer a ajuda de vocês, que a gente vai ter alguns candidatos nossos. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, enxergaram a gente agora? Não é possível que a SECOM está esquecendo de fazer o seu trabalho. Todos que entram na SECOM parece que se perdem no caminho, ficam assim parecido pinta e merda, se lambuza tudo. Ai, holofotes da Globo, olha, Jornal Nacional, olha, fantástico. Gente, não se iludam. Aqueles que destruíram vocês não vão ficar com vocês. Vocês foram apenas, eu diria, poupados por causa que o Bolsonaro era pior. Tanto o Supremo quanto a Rede Globo pagaram nos 4 anos do Bolsonaro por aquilo que cometeram contra o presidente Lula. Todos os 4 anos que o Bolsonaro passou atacando o Supremo Tribunal Federal fez os ministros refletirem: olha o que a gente fez. Colocamos o Lula na cadeia, esse camarada ganhou, e olha só a polvorosa que ele está fazendo no país. Olha a situação em que nós estamos. Do mesmo jeito a Globo, atacada, vilipendiada, arrasada. Inclusive até o financeiro da Globo, que vinha da publicidade, diminuiu pra caramba. O Bolsonaro abraçou a Record é de evangélicos, os evangélicos deram a minha vitória, e a Globo ficou a ver navios. Agora, com a chegada do PT, volta a Globo de novo com grandes investimentos em publicidade, que na realidade não influenciam nada. A mídia, aquela mídia que realmente ajudou o presidente Lula, que ajudou o PT, continua aqui, né?
lá longe, esta mídia, que eles chamam de mídia independente, de jornalistas independentes, que a Globo atacou. A Globo quis colocar na cadeia com a reportagem do jornal Globo, o Rony, o Plantão Brasil, com o meu amigo Tiago dos Reis, lascou o pau no José Fernandes. Ou seja, eles queriam, com aquela PL, nos tornar, assim, extintos, acabar com a gente. Foi por isso que nós fomos contra aquela PL, porque era uma armadilha. O Orlando Silva, do PCdoB, foi escrachado pela gente aqui nos bastidores porque estava ali afinado com a Globo para destruir a mídia independente. Gente, não é possível. Agora vocês estão vendo como que eles estão agindo? Vocês estão vendo os passos dele? Olha a matéria da revista Veja, dando como verdade tudo aquilo que o Eduardo Bolsonaro fala contra o ministro Alexandre de Moraes, fala contra o Lula. O Lula é o culpado. O Lula usa a PF para persegui-los. O Alexandre de Moraes cometeu muitos abusos, tadinho de nós. Jamais quisemos golpe. Gente, a CNN publicou agora uma pesquisa onde o Lula perde do Tarcísio, perde do Bolsonaro e perde para Michele Bolsonaro. Parece que todos estão convergindo para um lado. Aí a Rede Globo fala, olha, Tarcísio faz reuniões com partidos, com um novo modelo, um novo jeito, um novo estilo. Vocês já viram isso antes? Já, né? Já viram com o Moro, já viram com o Collor, já viram com o Alckmin naquela época que o Alckmin era inimigo do Lula, lembram disso? Eu quero mostrar as reportagens aqui, e eu vou ser rápido com vocês hoje, que é a seguinte, olha isso aqui. Isso é da revista, da Poder 360. Eduardo diz que disputará a presidência se Bolsonaro pedir. Deputado licenciado afirma que Bolsonaro é a primeira opção, mas que não descarta a possibilidade dos presidentes, já disse que não apoiaria. Olha, então tá aqui, ó. O deputado Eduardo Bolsonaro disse que disputará a presidência em 2026, caso seja um pedido do pai, o ex-presidente. Obviamente, se for uma missão dada pelo meu pai, vou cumprir. Inclusive, meu nome já figurou em algumas pesquisas, né? Fiquei feliz, disse o congressista em entrevista à revista Veja. Olha isso, né? Então, eles estão querendo emplacar o Eduardo Bolsonaro. Tanto é que saiu a matéria com a capa, né? A revista Veja mostrando aqui, e eu mostro para vocês aí, a capa do Critica Brasil hoje está assim. Deixa eu mostrar aqui na tela do Critica Brasil para vocês verem. E a capa é a seguinte, a capa diz assim, ó, presta bem atenção, que eu vou colocar bem grande aqui, ó. A onda começou. A onda começou. E esta é a onda. Esta onda que começa, na realidade, é sobre a situação das mídias, que estão agora a todo vapor, não é? Apoiando o Eduardo Bolsonaro ou o Tarcísio. A onda começou. Veja, diz, são sucessivos abusos. CNN, Lula perde para Bolsonaro, Tarcísio e Michele em segundo turno, diz Atlas. E agora, quando eu vejo essa situação acontecendo aqui, eu fico pensando que a mídia ela sempre começa a fazer esse tipo de coisa. Ela sempre começa com as matérias, mostrando alguma coisa contra. Nós estamos em 2025, ano que vem é as eleições. Está saindo uma outra matéria, porque se o presidente Lula indicar Marluce Caldas, que tem parentesco, que é tia do JHC, prefeito de Maceió, a situação vai ser pior ainda. Porque vão descer o cacete e vão ligar essa indicação a Braskem. Aguardem. E eu já avisei, eu já mandei fotos, já mandei, recortes de jornais que estão saindo em Maceió sobre essa situação. Mas, enfim, as pessoas estão confiando, a Secom está confiando muito na Globo. Não confiem naqueles que deram pernada em vocês. A mídia quer saber de grana. Aonde a grana for maior, para lá elas vão. É que nem o Centrão. O Centrão não é fiel a ninguém. Para onde o dinheiro vai, o Centrão vai junto, né? Aonde o dinheiro vai, o Centrão vai atrás. Então, um apelo que eu faço aqui
mostrando exatamente o que a mídia está pretendendo. A Michele Bolsonaro, a queridinha do Malafaia, já pontua, segundo a própria CNN, à frente do Lula, que perderia feio para Michele. Presta atenção aqui a esta notícia na tela do Critica Brasil. Eu abri bem grande aqui para vocês, para ficar maior. Então, olha só isso aqui, esta reportagem, olha aqui. Lula perde para Bolsonaro, Tarcísio e Michele em segundo turno, diz Atlas. Levantamento ouviu 4.399 pessoas entre os dias 19 e 23 de maio, margem de erro de 1 ponto percentual. Aí está. Então, a situação é a seguinte. Na disputa com o Tarcísio e com a Michele, na simulação entre o Bolsonaro e Lula, o Atlas registra 47 para o Bolsonaro e 45 para Lula. 7% disseram que não votariam em nenhum dos dois. Tarcísio e Lula, 48,9% para Tarcísio, 45,1% para o Lula. 6 disseram que não sabem. Agora, quem sairia na frente com a vantagem forte seria Michele Bolsonaro. Olha, Michele seria eleita com 49,8%, enquanto Lula apareceria com 45,3%. O Lula só vence de outros candidatos, segundo esta pesquisa divulgada aí pela CNN. Eduardo Leite, Ronaldo Caiado e o Zema perderiam para Lula. Mas os bolsonaristas aqui venceriam do Lula de cabo a rabo. Olha, gente, eu não posso, por exemplo, dizer que esta é uma matéria, que a pesquisa é comprada, que a pesquisa é pilantra, mas me chama a atenção é que as mídias, elas vão trazendo datas, vão trazendo dados e vão trazendo candidatos do mesmo jeito que vão mostrando matérias positivas sobre aqueles candidatos. Uma matéria positiva sobre o Tarcísio, uma matéria positiva sobre o Eduardo Bolsonaro, uma matéria positiva sobre a Michele Bolsonaro. Eu já vi na Globo News um elogio dos apresentadores para Michele Bolsonaro, dizendo, ela fala bem, ela é uma mulher guerreira, ela é uma mulher isso. Eu fiquei pensando aqui, pessoal, será que sou eu que estou observando essa situação? Será que apenas eu estou observando isso aqui? Esta onda que está se fazendo contra o Lula, para quando chegar lá na frente, a situação está liquidada? Vocês acham que esse povo larga a mão da direita e da extrema-direita? Não larga, não. Por um lado, é o bem social, mas eles dizem que o Tarcísio seria uma direita moderada. Inclusive, uma matéria no jornal O Globo já disse que o Tarcísio é uma direita moderada, que é mais light, que é aceito. Inclusive, no depoimento de Tarcísio, eu achei interessantíssimo o jeito que o Tarcísio se comportou, o jeito que o ministro Alexandre de Moraes se comportou com ele e o jeito que o Paulo Gonet se comportou com ele. Nem fizeram perguntas constrangedoras para ele. O acordo era, vocês não fazem perguntas constrangedoras para mim, nem eu respondo coisas ruins. De um lado está esse sistema, que quer alguém que não seja o Lula, que não tenha gastos com o povo, que não tenha pé de meia, que não tenha incentivo ao professor, que não tenha aumento real de salário mínimo, que não tenha incentivos na moradia de casa própria, que não tenha um Bolsa Família grande, porque isso, para eles, para esse mercado todo e para a mídia, é considerado gasto. E tudo que é gasto, eles não querem. Quando é para ganhar dinheiro, essa mídia diz que então é investimento. Tudo que é para o pobre, os ricos dizem que é gasto. Tudo que é para o rico, não, isso é direito dele. Vocês viram a quantidade de juízes ganhando mais de 100 mil reais por mês? Desembargadores, STJ enfiado em um monte de falcatruas. A situação me coloca na cabeça o que Romeu Zema disse assim, olha, nós vamos fazer com o Supremo e com tudo. O Paulo Gonet e o Alexandre de Moraes sabem que lá na frente o Tarcísio pode se candidatar e pode vir a ser presidente.
Porque o que a mídia quer e o que as pessoas querem é o tal do apaziguamento. Olha, se o Tarcísio ganhar, dos males o menor, porque o Tarcísio, ele é uma pessoa que sabe conversar, na visão deles, mas não é o Bolsonaro, não vai atacar o Supremo, não vai atacar a Globo, então seremos amigos, super fantástico amigo. E o Eduardo Bolsonaro? Uma parte da mídia, inclusive a internacional que está com o Trump, apostam no Eduardo Bolsonaro. A igreja está em torno da Michelle, mas nenhum deles está a favor de Lula. Lula só tem nós, Lula tem um povo, mas o lado de lá é muito forte. E quando eles colocam vários candidatos, eles espalham, pulverizam a eleição mostrando várias caras. Eu lembro como a revista Veja falava do Lula, como a revista Veja mostrou o Aécio, como a revista Veja mostrou também o Sérgio Moro e como a Globo exaltou o Moro. Então, muito cuidado com isso. E olha só o que eles vêm tratando aqui. A revista Veja, inclusive, publicou o seguinte, só para vocês terem uma ideia. Olha isso. Olha isso aqui. A pior maldade de Moraes contra Bolsonaro na PF, segundo aliados. A revista Veja dizendo que a pior maldade seria o Moraes bloquear os bens do Bolsonaro. Tadinho deste homem. Olha isso. A pior maldade, olha, a pior maldade com o Bolsonaro seria isso. Por quê? Porque a revista Veja acaba de fazer o quê? Uma publicação, uma entrevista com o que chamou a revista Fórum de Eduardo Bolsonaro vira novo caçador de marajás na capa da Veja, protagonista de um novo ciclo. Olha aí. Vocês lembram o caçador de marajás que eles mostravam? Revista Veja com Serra e o Brasil, o poder de Aécio, da defesa para o ataque do Moro. Está aqui, ó. E agora o Eduardo Bolsonaro, que está feliz. Michelle é mais forte do que eles. Segundo Malafaia, muito mais forte. E segundo as pesquisas, também. A situação é que Bolsonaro não quer uma mulher, principalmente a mulher dele, sendo presidente. Ele aceita o filho. Tem que ser de sangue. E é por isso que eles não querem o Tarcísio. A Globo prefere o Tarcísio. O Malafaia, a Michelle. Revista Veja e outros, o Eduardo Bolsonaro. Mas não vejo ninguém, nenhum deles, querendo o Lula. Por que será? Então, a situação nossa é bem complicada. O Tarcísio está se reunindo com partidos para se lançar uma direita independente do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro só aceita se for do próprio sangue. É preciso que nós, progressistas e apoiadores do presidente Lula, alertem e digo o seguinte, acorda SECOM enquanto é tempo, porque a onda começou. E quando a onda começa, você não sabe o que ela vai derrubar lá na frente. Eu quero agradecer a todos que estão no canal Critica Brasil e peço ajuda pelo Pix 61, para o Pix 61 983046113. Ajuda esse canal a crescer e se inscrevam, dê o like e curta. Muito obrigado, fiquem com Deus. Amanhã eu volto. Tchau, pessoal. Grande abraço.